Um navio com mais de um campo de futebol de comprimento emergiu diretamente do oceano e permaneceu ali como se estivesse sobre pernas invisíveis, sem oscilação, sem deriva. As ondas quebravam abaixo dele e ele não se movia nem um centímetro. Isso não é truque de filme. É um navio real chamado Gang Hengping 5 e foi construído para içar peças de turbinas eólicas tão maciças que nenhum navio guindaste comum na Terra conseguiria manuseá-las. Estamos falando de pás de turbinas mais compridas que um campo de futebol, torres tão altas quanto um prédio de 60 andares e um guindaste capaz de içar 1.800 toneladas a quase 200 metros acima da água. Se isso parece impossível, continue assistindo, porque ao final deste vídeo você entenderá exatamente como a China conseguiu isso e por que algumas dessas turbinas podem fornecer energia para 55 mil residências com um único rotor giratório. Se você gosta de aprender sobre engenharia inovadora, como essa, clique no botão Gostei. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Também ganhamos mostra explorar os perigos ocultos sob o fundo do mar. A tempestade que quase destruiu um parque eólico inteiro antes da existência deste navio e o computador que agora controla toda a supressão sem que uma única pessoa precise tocar nos controles. Quando chegarmos à seção sobre tufões perto do final, você verá exatamente como este gigante flutuante sobrevive a condições que destroem navios comuns. Vamos começar com o obstáculo que impediu todos os outros engenheiros do mundo: a barreira intransponível. Durante anos, as empresas de turbinas eólicas continuaram construindo máquinas cada vez maiores, porque turbinas maiores geram mais eletricidade com menos peças. Menos peças significam menos navios, menos guindastes e menos viagens ao mar. Portanto, o tamanho sempre foi o objetivo nesta indústria. Mas havia um obstáculo intransponível. E esse obstáculo não tinha nada a ver com as turbinas em si. Tinha tudo a ver com os navios que tentavam içá-las. Quando as turbinas ultrapassaram a potência de cerca de 18 megawatts, as peças ficaram tão pesadas que navios comuns não conseguiam içá-las sem tombar. Imagine um guindaste levantando um bloco de aço que pesa o equivalente a algumas centenas de carros. Imagine então o braço de um guindaste balançando para fora da lateral de um navio flutuando em mar aberto. No momento em que o peso se projeta, o centro de equilíbrio do navio desloca-se bruscamente para um lado. Uma pequena onda no momento exato errado pode transformar toda a embarcação em uma gangorra gigante. E isso é realmente perigoso quando a carga pesa centenas de toneladas. Engenheiros na Europa e nos Estados Unidos basicamente concordaram que 18 megawatts era o limite seguro e qualquer coisa maior era considerada arriscada demais para sequer tentar instalar no mar. Algumas empresas passaram anos aperfeiçoando turbinas exatamente nesse limite, em vez de ir além, porque os navios disponíveis simplesmente não conseguiam ir mais alto sem sérios riscos. Isso se tornou uma regra tácita em toda a indústria eólica offshore, quase como um teto invisível que ninguém queria testar. Então, quando a China anunciou uma turbina quase 50% mais potente do que esse limite, todos na indústria eólica offshore ficaram impressionados. A turbina em si era uma conquista incrível. Mas eis a reviravolta que ninguém esperava. Construir uma turbina recordista foi, na verdade, a parte mais fácil. Içar aquela turbina até uma torre no meio do oceano, a centenas de quilômetros da costa, foi um desafio completamente diferente e muito mais difícil. Para superar esse obstáculo, a China não podia simplesmente construir um guindaste um pouco maior e considerar o trabalho concluído. Os engenheiros tiveram que repensar toda a embarcação desde a sua concepção. E essa decisão resultou em um dos navios de aparência mais estranha já construídos. Conheça a máquina que anda sobre a água. A resposta para esse problema de içamento aparentemente impossível foi um navio chamado Gang Hengping 5, entregue em agosto de 2024 na cidade de Qingdao. À primeira vista, ele não parece muito diferente de qualquer outra grande embarcação industrial. Tem 135 metros de comprimento e 50 metros de largura, o que equivale aproximadamente ao tamanho de um quarteirão com um guindaste gigantesco em seu convés.
Mas seu verdadeiro segredo só se revela quando chega ao local de trabalho. Escondidas em suas laterais, encontram-se 4 pernas de aço gigantes que podem perfurar a água até o fundo do mar. Uma vez que essas pernas estejam firmemente ancoradas, sistemas hidráulicos começam a impulsionar todo o navio para cima, erguendo-o completamente para fora da água, como um elevador apoiado em 4 colunas. Depois disso, o navio deixa de se comportar como um barco. As ondas podem passar por baixo do casco sem que ele incline, derive ou balance minimamente, não importa o quão agitado esteja o mar ao seu redor. Os engenheiros chamam isso de transformação em plataforma fixa, mas em termos simples, basicamente, transformam um navio de 27 mil toneladas em uma ilha temporária no meio do oceano. A maioria das pessoas que assiste a imagens disso pela primeira vez presume que seja algum tipo de truque de câmera, porque um navio desse porte simplesmente não deveria ficar parado sobre 4 pernas finas enquanto o mar se agita abaixo dele. Isso importa mais do que pode parecer à primeira vista. Guindastes precisam de uma base sólida e perfeitamente estável para içar objetos incrivelmente pesados com precisão. Não se pode suspender 1000 toneladas de aço no braço de um guindaste se o navio embaixo dele estiver balançando, mesmo que levemente a cada onda que passa. Alguns centímetros de movimento no nível do convés podem se transformar em metros de oscilação no topo do braço do guindaste, alcançando 200 metros de altura. Ao se elevar completamente para fora da água, o Gongxongping 5 elimina o oceano imprevisível de toda a equação. Agora, aqui está a parte que deveria deixá-lo um pouco apreensivo se você não soubesse nada sobre esse processo. Na teoria, cravar 4 pernas gigantes de aço no fundo do mar parece simples, mas o terreno que se esconde sob as ondas é muito menos previsível do que qualquer pessoa em terra firme poderia supor. O perigo oculto sob as ondas. O fundo do mar parece sólido e confiável visto da superfície, mas sob aquela água azul e calma, muitas vezes está longe de ser estável. Às vezes, há apenas uma fina camada de areia compactada sobre lama macia, lodo solto, ou até mesmo bolsas de água subterrâneas invisíveis da superfície. Quando a perna de um navio pesado pressiona o fundo esperando encontrar solo firme, e em vez disso, encontra um desses pontos fracos, ela pode repentinamente atravessar a crosta e afundar vários metros em apenas alguns segundos. Os engenheiros da indústria offshore têm um nome específico para esse perigo: perfuração da perna. E isso já causou acidentes reais e documentados em navios de apoio ao redor do mundo. Em alguns desses casos, o afundamento irregular de uma das pernas criou uma inclinação perigosa, que forçou a evacuação de emergência de toda a tripulação antes que a situação piorasse ainda mais. Este é exatamente o tipo de risco oculto que pode transformar uma obra de rotina em um verdadeiro desastre em questão de segundos. Por isso, a plataforma Gongxongping 5 foi projetada desde o início para evitar completamente esse problema. A principal vantagem de detectar essa falha precocemente é que, uma vez que uma das pernas da plataforma começa a afundar de forma irregular, há muito pouco tempo para reagir antes que a inclinação se torne grave o suficiente para colocar toda a equipe e os equipamentos em risco. É por isso que grande parte da preparação deste navio acontece muito antes de ele chegar ao seu destino no mar. Antes mesmo de o navio baixar suas pernas em um novo local, uma equipe de geólogos escaneia o fundo do mar usando tecnologia de ondas sonoras e também coleta amostras físicas perfurando pequenos orifícios de teste no leito marinho. Esse processo informa aos engenheiros exatamente que tipo de solo está escondido sob a superfície muito antes de o navio se comprometer a ficar sobre ele. Então, à medida que as pernas começam a descer em direção ao fundo, um sistema de computador de bordo monitora constantemente a pressão que se acumula sobre cada perna individualmente em tempo real. Se uma perna detectar que está afundando mais rápido ou mais fundo do que as outras 3 bombas hidráulicas, ajustam instantaneamente a pressão para manter toda a plataforma perfeitamente nivelada. Funciona quase como se o navio tivesse 4 pés robóticos, cada um verifica constantemente seu apoio e se corrige silenciosamente
antes mesmo que um humano perceba que algo está errado. Assim que o navio estiver finalmente posicionado com segurança e estabilidade acima das ondas, a parte mais dramática de toda a missão pode finalmente começar. É hora de içar um dos objetos individuais mais pesados já instalados em mar aberto, levantando um peso do tamanho de um arranha-céu. A turbina instalada por este navio extraordinário é fabricada pela empresa chinesa Dongfeng Electric, e suas dimensões são realmente difíceis de imaginar para a maioria das pessoas. O cubo da turbina ponto central, onde as pás se conectam, fica a 185 metros acima da superfície da água, sendo mais alta que a maioria dos arranha-céus pelos quais passamos todos os dias sem nem perceber. As três pás juntas descrevem um círculo gigantesco de 310 metros de diâmetro, grande o suficiente para cobrir aproximadamente 10 campos de futebol lado a lado. Uma única turbina construída com essas dimensões pode gerar cerca de 100 milhões de kWh de eletricidade por ano, o suficiente para abastecer cerca de 55 mil residências, além de economizar cerca de 30 mil toneladas de carvão que precisariam ser queimadas. Para se ter uma ideia da dimensão dessa operação, apenas uma dessas turbinas realiza o trabalho que antes exigia a construção e manutenção de uma dúzia de máquinas menores, o que significa que menos fundações precisam ser perfuradas no fundo do mar e menos navios precisam fazer a longa viagem para instalá-las. Essa é uma das razões pelas quais os engenheiros estavam tão determinados a ultrapassar o limite de 18 megawatts. Pois em termos de eficiência, a longo prazo, maior realmente significa melhor. Para içar a pesada unidade geradora até o topo daquela estrutura imponente, o guindaste montado na Gang Hongping 5 precisa sustentar quase 1.800 toneladas de aço a quase 200 metros de altura, suspenso sobre a água o tempo todo. Nessa altura extrema, e com esse peso enorme, até mesmo uma rajada de vento relativamente pequena pode criar uma força enorme que empurra o braço do guindaste, exercendo uma pressão tremenda sobre o metal que mantém tudo unido. Os engenheiros também precisam lidar com algo que a maioria das pessoas jamais imaginaria: se preocupar a simples luz solar e o calor. Quando o sol incide com mais intensidade em um lado de uma torre de aço alta do que no outro, o metal se expande de forma desigual ao longo da estrutura, e o topo da torre pode até mesmo inclinar-se alguns centímetros em relação à sua posição original. Em projetos reais de construção offshore, esse mesmo problema já obrigou equipes inteiras a interromper o trabalho e esperar o anoitecer, permitindo que o metal esfriasse e retornasse à sua posição correta antes de continuar a instalação. No Gang Hong Ping 5 computadores de bordo monitoram constantemente a intensidade da luz solar, a temperatura ambiente e a velocidade do vento ao longo do dia, ajustando a mira e o alinhamento do guindaste em tempo real. Assim, essas pequenas variações invisíveis não causam atrasos dispendiosos e frustrantes. Com tanto aço, tanto peso e tanto movimento constante acontecendo simultaneamente, seria razoável supor que algo eventualmente cederia sob a pressão. Mas é exatamente aí que o projeto geral do navio se torna verdadeiramente engenhoso, resolvendo um problema que de outra forma tornaria toda a operação impossível. Porque o navio nunca vira. Sempre que o guindaste move uma peça pesada para um dos lados do navio, toda a embarcação deveria logicamente inclinar-se para esse lado. Mesma direção. Da mesma forma básica que um pequeno barco a remo vira quando alguém se inclina demais para um dos lados. O Gang Hong 5 resolve esse problema potencialmente perigoso com algo que os engenheiros chamam de controle ativo de lastro. Escondidos no interior do casco do navio, encontram-se grandes tanques que podem ser enchidos com água do mar ou esvaziados em apenas alguns segundos, alterando quase instantaneamente a distribuição geral do peso da embarcação. No exato instante em que o guindaste desloca uma carga pesada para um lado do convés, bombas potentes movem centenas de toneladas de água do mar para o lado oposto do navio, reequilibrando tudo, antes que a inclinação se torne perceptível ou perigosa.
Toda essa correção ocorre de forma automática e contínua durante o processo de içamento, de modo que a plataforma permanece sempre perfeitamente nivelada, independentemente da direção para a qual o guindaste esteja apontando em qualquer momento. O que torna isso especialmente impressionante é a velocidade envolvida. O guindaste pode movimentar uma carga de centenas de toneladas em apenas alguns segundos, o que significa que o sistema de lastro praticamente não tem tempo de reagir antes que a inclinação normalmente comece. Os engenheiros resolveram isso, fazendo com que o sistema previsse a mudança ligeiramente antes mesmo de ela ocorrer com base no movimento planejado do guindaste, em vez de simplesmente reagir após o início da inclinação. Toda essa operação, desde a verificação constante do fundo do mar sob as pernas do guindaste, até o balanceamento dos tanques de lastro em tempo real e o rastreamento do calor do sol na torre de aço, produz muito mais dados a cada segundo do que qualquer equipe de engenharia humana poderia processar manualmente. Essa avalanche de informações é exatamente o motivo pelo qual este navio opera com algo que a maioria dos navios de carga comuns simplesmente não possui um sistema de computador totalmente autônomo que gerencia praticamente tudo o que acontece a bordo. O sistema inteligente que comanda tudo, o Ganghamping 5, utiliza o que os engenheiros chamam de plataforma de controle inteligente. Um sistema que gerencia os tanques de lastro, o posicionamento geral do navio e as operações do guindaste, tudo como um único sistema coordenado, em vez de partes separadas. Essa plataforma lê constantemente as condições do mundo real, como densidade da água e intensidade do vento, e se ajusta automaticamente para economizar combustível, reduzindo o consumo total em cerca de 20%, em comparação com navios semelhantes que não possuem esse tipo de automação. Economizar tanto combustível é crucial em um projeto como este, já que o navio frequentemente precisa permanecer no mar por longos períodos enquanto se desloca entre diferentes locais de turbinas. Agora você pode se perguntar o que acontece se um sistema de computador tão crítico perder o controle ou cometer um erro grave durante uma operação de içamento tão delicada e cara. Para evitar exatamente esse tipo de falha, este navio opera 3 sistemas de posicionamento completamente independentes simultaneamente, incluindo a rede de satélites Bato da China, juntamente com GPS e sensores a laser, de modo que se um dos sistemas apresentar um erro, os outros 2 assumem o controle instantaneamente, sem interrupção. Os computadores de navegação e controle do guindaste também operam em uma rede fechada, que nunca se conecta à internet pública em nenhum momento. Isso significa que ataques externos são essencialmente impossíveis devido ao próprio projeto do sistema. Esse tipo de backup em camadas também é comum em outros setores de alto risco, como o aeroespacial, onde uma única falha não pode comprometer toda a operação. E se algo realmente der errado apesar de todas essas salvaguardas, o capitão na ponte de comando pode girar uma única chave física para desligar instantaneamente toda a automação e mudar o controle de toda a embarcação para o modo hidráulico manual em segundos. Vale ressaltar que essa automação não substitui a tripulação humana. Ela simplesmente elimina os pequenos e exaustivos erros humanos que tendem a ocorrer naturalmente após horas e horas olhando para telas e monitorando fluxos constantes de dados. Mesmo com toda essa tecnologia avançada e cuidadosamente projetada trabalhando em conjunto, ainda existe um adversário que leva todo esse sistema ao seu limite absoluto, testando tudo o que os engenheiros construíram nesta notável embarcação. Enfrentando um super tufão no Mar da China, Meridional abriga algumas das tempestades mais poderosas e imprevisíveis do planeta. E os parques eólicos offshore dessa região já sofreram danos consideráveis por essas tempestades no passado. Durante o tufão Yagi, em setembro de 2024, ventos extremamente fortes causaram sérios danos a turbinas eólicas mais antigas na região, demonstrando claramente o quão violentas e destrutivas essas tempestades podem se tornar sem aviso prévio. Tempestades dessa magnitude podem quebrar torres de aço, arrancar pás e paralisar parques eólicos inteiros por meses, enquanto equipes de reparo
Aguardam condições mais calmas para poderem acessar os equipamentos danificados com segurança. Assim, quando um tufão começa a se aproximar de uma turbina instalada pela Gang Hangping 5, uma sequência automática de segurança entra em ação imediatamente sem qualquer intervenção humana. As 3 pás maciças da turbina giram de forma que fiquem com a borda voltada diretamente para o vento, como se estivesse virando uma bandeira de lado, reduzindo significativamente a resistência do ar. Esse simples ajuste diminui drasticamente a pressão exercida sobre toda a estrutura. Enquanto isso, o próprio navio utiliza seus poderosos pés hidráulicos para elevar o casco ainda mais acima do nível da água, permitindo que ondas grandes e perigosas passem inofensivamente por baixo do convés, em vez de atingirem o navio diretamente e causarem danos. Essa combinação de uma turbina que se protege e um navio que se eleva para fora do perigo significa que todo o sistema pode resistir a uma tempestade que teria destruído completamente equipamentos construídos apenas alguns anos antes. Assim que a tempestade finalmente passa e as condições voltam ao normal, esses mesmos sistemas automatizados colocam tudo de volta em funcionamento silenciosamente e a enorme turbina começa a girar quase imediatamente, enviando energia limpa de volta para a rede elétrica, sem a necessidade de dias de reparos ou inspeções manuais. De um navio que pode emergir verticalmente do oceano sob comando a um guindaste levanta peças do tamanho de arranha-céus, com segurança em pleno ar, até uma turbina capaz de sobreviver a um super tufão violento sem grandes danos. Todo esse projeto demonstra exatamente o que acontece quando os engenheiros se recusam a aceitar que algo seja simplesmente grande demais ou difícil demais para ser construído com sucesso. Se esse tipo de engenharia realmente te impressiona, curta este vídeo, inscreva-se para ver mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre o assunto. Qual parte deste navio incrível mais te surpreendeu? Conte para nós nos comentários abaixo. E confira também nosso outro vídeo sobre as maiores turbinas eólicas do mundo, se quiser explorar ainda mais esse tema fascinante.